Bruce Lee, o famoso artista marcial e cineasta, faleceu pouco antes da meia-noite. Bruce Lee é o incontestável rei das artes marciais. Venerado por milhões de fãs pelo mundo todo. Ele era um atleta incrível e ele era extremamente rápido. Ele era o Einstein das artes marciais. Seu talento único e empenho implacável o transformaram numa estrela de Hollywood. O Bruce Lee não deixava nenhum obstáculo ficar em seu caminho. Mas em 20 de julho de 1973, ele morre de forma suspeita após entrar em coma no apartamento da namorada. Não dava pra acreditar. Um cara que eu sabia que era super saudável, super atlético, super condicionado, morreu. A causa oficial da morte é um edema cerebral gerado por uma reação adversa a um analgésico. Uma conclusão que sempre causou ceticismo. Não tem como Bruce Lee ter morrido por causa de um simples comprimido. Isso é impossível. E mais de 40 anos depois, a controvérsia em torno da morte de Bruce Lee ainda inspira teorias da conspiração. De que ele foi envenenado por alguém com quem brigou ou assassinado pela máfia de Hong Kong. É uma das mortes mais misteriosas de todos os tempos. A causa oficial não foi muito bem aceita. Eu consegui receber acesso ilimitado ao relatório da autópsia e às informações do inquérito. E eu vou usar isso para separar os fatos da ficção. E finalmente determinar o que fez com que um dos homens mais atléticos do mundo morresse de repente. Autópsia de famosos. Bruce Lee. O Dr. Michael Hunter é um renomado patologista forense e o legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Ele já realizou mais de 4.000 autópsias para investigar e revelar a causa da morte. O médico que realizou a autópsia do Bruce Lee concluiu que ele morreu de um edema cerebral, um inchaço no cérebro. O inquérito, após disso, concluiu que o inchaço se deu por causa de uma reação de hipersensibilidade a um analgésico que ele tomou para a dor de cabeça. Mas como exatamente um dos homens mais atléticos do mundo morreu com um simples analgésico? Usando estes registros médicos, eu vou descobrir o que estava acontecendo nos momentos finais da vida do Bruce Lee e determinar a verdadeira causa da morte. 12:30, 20 de julho de 1973, Hong Kong. 11 horas antes da morte de Bruce Lee. Ele está em seu escritório trabalhando em um roteiro. Ele terminou recentemente seu primeiro filme de Hollywood, Operação Dragão, que está prestes a ser lançado e ele espera que o transforme numa estrela internacional. A esposa de Bruce, Linda, sai para ver uma amiga. Eles se casaram há 9 anos e logo após tiveram um filho, Brandon, e uma filha, Shannon, 4 anos depois. Esta é a última vez que Linda vê o marido vivo. Com apenas 32 anos, Bruce Lee alcançou a fama de forma meteórica. Em apenas 3 anos, ele foi de instrutor de artes marciais em Los Angeles para uma das maiores estrelas dos filmes de ação. O Bruce Lee era um sonhador. Eu vou para Hollywood e vou ser astro de cinema. A gente não percebeu como ele estava focado, o quanto ele queria realizar esse sonho. Mas esta grande ambição sobrecarrega Bruce física e mentalmente. Bruce Lee era duro consigo mesmo. Ele queria ser o melhor artista marcial possível. O melhor produtor, promotor, diretor. Eu nunca conheci na vida alguém tão focado. Todo dia essa era a única coisa em que ele pensava para conseguir alcançar seu sonho. Esta é uma fotografia do Bruce Lee 12 semanas antes de sua morte. Ele parece extremamente magro. Os registros médicos mostram que ele pesava apenas 57 quilos quando morreu. Mas não tenho certeza se isso era por causa de sua agenda desgastante ou se tinha algo mais sério acontecendo. Bruce Lee nasce em 27 de novembro de 1940 em São Francisco, enquanto seus pais estão em turnê com uma companhia de artistas de Hong Kong.
As conexões da família fazem com que ele apareça em mais de 20 filmes antes de completar 18 anos. O Bruce Lee nunca parou um só minuto durante toda a vida dele. O apelido dele quando criança era Nunca Fica Parado, porque ele não conseguia, e ele foi assim a vida toda. Ele vivia em constante movimento. Mas a vida desse rei do Kung Fu começou de uma forma bem diferente. Ele nasceu com muita coisa contra ele. Ele era magrinho, não enxergava direito, tinha pele ruim e sofria bullying dos colegas da escola. As pessoas acham que ele mancava, mas ele quicava. E ele fazia isso porque uma perna era um pouco mais curta do que a outra. Aos 13 anos, Bruce apanha em uma briga de rua. Então ele se volta para as artes marciais como forma de se defender. Por uma década, ele aprimora suas habilidades. Até os 24 anos, quando é visto em um torneio de artes marciais nos Estados Unidos e convidado para uma audição. A gente tem o jab, tem o soco, tem o golpe em cima e embaixo. E, é claro, tem os chutes direto na virilha ou em cima. Suas habilidades e carisma dão a ele um papel na série de TV O Besouro Verde, onde ele faz o parceiro do besouro, Kato. Não percam Bruce Lee em O Besouro Verde. Mas a carreira dele não segue adiante. O Besouro Verde é cancelado. E o papel principal que Bruce queria na nova série Kung Fu é dado para o ator caucasiano David Carradine. O Bruce sentia que ele merecia aquele papel em Kung Fu. Ele ficou arrasado. Sério, emocionalmente arrasado. Mas o Dr. Hunter encontra outra coisa nos registros médicos de Bruce que pode ter atrapalhado sua carreira. Eu posso ver nos registros médicos do Bruce Lee que em junho de 1970, 3 anos antes de morrer, ele teve uma hérnia de disco. Isso seria muito debilitante para qualquer um. Mas, para alguém cuja carreira depende de ser atlético e em forma, isso era um problema crítico. Em sua busca da perfeição física, Bruce malha incansavelmente. O Bruce era fanático, tipo 24 horas por dia. Acho que até nos sonhos ele estava malhando. O Bruce Lee estava fazendo um exercício com pesos em que ele se inclinava para frente e depois ficava reto de novo, carregando uma quantidade enorme de peso nos seus ombros. Bruce tem uma hérnia de disco, o que causa uma dor lacerante. A coluna é composta pelas vértebras separadas por discos, que agem como um amortecedor. Há 2 camadas. A camada interna é suave e gelatinosa, e a camada externa é grossa e rígida. Numa hérnia de disco, a camada interna passa pela camada externa, fazendo pressão no nervo espinhal, resultando em uma dor intensa. Os médicos falam para Bruce que seu caso é tão severo que ele nunca mais lutará Kung Fu de novo. Aquilo para um artista marcial era crítico. O Bruce precisava que o corpo dele fosse como um instrumento bem afinado, então com certeza foi um problema. Para resolver esse problema e aliviar a dor, eu descobri que o Bruce Lee estava tomando um esteroide, a cortisona. A cortisona é uma versão sinteticamente produzida do cortisol, que é um hormônio natural produzido pelas glândulas adrenais em resposta ao estresse. Ele age como anti-inflamatório e também é capaz de aliviar a dor pelo corpo. Quando injetada diretamente no local da dor, a cortisona suprime o sistema imunológico, reduzindo rapidamente a dor e a inflamação. Com o uso de cortisona e fisioterapia, em 6 meses, Bruce desafia o prognóstico médico e volta a malhar. O problema que o Bruce Lee teve nas costas teria acabado com a maioria das pessoas, mas ele era muito motivado e um indivíduo tão independente que ele não aceitou esse destino. O Bruce Lee não deixava nenhum obstáculo ficar em seu caminho. Eu não acredito que esse problema nas costas tenha causado sua morte. Mas isso me conta um pouco mais sobre sua determinação e força de vontade.
Eu preciso analisar melhor o passado do Bruce Lee para conseguir determinar a causa da morte. 3 da tarde, 20 de julho de 1973, Hong Kong. 8h30 antes da morte de Bruce Lee. O sócio dele, Raymond Shaw, chega para discutirem o próximo projeto. Quando os papéis para Bruce se esgotaram nos Estados Unidos em 1971, ele voltou para Hong Kong para trabalhar para Raymond, fazendo filmes de baixo orçamento por $7.500 cada. Os filmes fazem grande sucesso e 1 ano depois, Bruce recebe um papel em Operação Dragão, um filme financiado por Hollywood e que tornaria seu nome conhecido. Eu encontrei uma coisa no histórico médico do Bruce Lee que me deixou bastante surpreso. É um fato que parece ter sido guardado em segredo, mas que me dá uma ideia do que estava por trás da motivação desse cara extraordinário. Ele sofria de uma condição chamada criptorquidia, que é quando um testículo não desce. Isso costuma ser associado à diminuição da fertilidade, maior incidência de câncer no testículo e problemas psicológicos quando adulto. Isso realmente afetava ele do ponto de vista da masculinidade, então ele tinha que provar que era homem. E essa sensação de não ser um homem completo é intensificada aos 18 anos, quando ele é rejeitado pelo exército norte-americano por causa dessa condição. Isso é uma coisa que poderia fazer ele se sentir diferente, mas especialmente diferente na questão da masculinidade, talvez. Então, podemos pensar se o desejo de se tornar um artista marcial não servia para afirmar a masculinidade que ele sentia ameaçada, deixando ela bem clara e evidente para todos verem. Ele nasceu com um físico pouco promissor, mas com uma vontade inigualável, o que o transformaria na pessoa que conhecemos hoje como Bruce Lee. Eu não acredito que a criptorquidia esteja ligada à morte dele. Mas isso me faz entender melhor por que ele se esforçava tanto ao extremo. Eu encontrei outra coisa no histórico médico do Bruce que pode me ajudar a entender melhor o que aconteceu na noite em que ele morreu. 2h30 da tarde, 10 de maio de 1973, Hong Kong, 10 semanas antes da morte de Bruce Lee. Ele está fazendo a dublagem de Operação Dragão. É tudo o que falta para terminar o filme, que o drenou física e mentalmente. O Bruce sabia que o Operação Dragão iria lançar ele internacionalmente. E ele estava muito nervoso que isso desse errado. Acho que podemos começar. É um dia extremamente quente. Enquanto Bruce grava sua voz, os técnicos de som desligam o ar-condicionado para reduzir o barulho. Bruce sua bastante. De repente, ele desmaia e parece estar tendo um ataque. Chama uma ambulância! Relatos dizem que ele fica se contorcendo no chão e suando bastante por vários minutos. Bruce é levado para o Hospital Batista a apenas 3 quilômetros dali. Os médicos lutam para reanimá-lo. O Bruce tinha todos os sinais e sintomas de um edema cerebral, um inchaço no cérebro. Os médicos injetaram manitol, que serve para aliviar a pressão. Ele age desidratando o corpo e removendo os fluidos do cérebro, diminuindo o inchaço. Uma hora após receber a droga, Bruce recobra a consciência. Uma investigação sobre o que causou a convulsão é realizada. O que eles descobriram é que ele tinha ingerido uma quantidade enorme de maconha. Essa descoberta faz com que o médico que cuidou dele dê um depoimento controverso. O nosso diagnóstico é de que ele aparentemente teve uma overdose dessa coisa. Sem os cuidados médicos necessários, ele teria morrido. Eu não acredito nessa teoria, não mesmo. É quase impossível ter uma overdose de maconha. Mas
Eu posso ver que o Bruce estava usando maconha na noite em que morreu, o que indica que talvez ele já fosse um usuário habitual. Ele era muito viciado e tentava lidar com isso comendo haxixe. Quando ele consumia maconha, ele ficava mais calmo e a vida ficava mais fácil para ele. Havia esse paradoxo no Bruce Lee, não é? Ele era um cara incrivelmente rápido e ágil. Mas, em seus momentos particulares, ele precisava de uma substância como a maconha para poder se acalmar. Embora essa não seja a melhor forma de se desestressar, era a mais rápida e a mais fácil para ele. Isso se encaixa no perfil psicológico dele. Eu preciso desestressar e eu preciso agora. Mas o uso de maconha é algo que Bruce tem que manter em segredo. Na época, em Hong Kong, era permitido fumar ópio, mas era inadmissível fumar maconha. Ela era vista como uma droga do mal. E as pessoas que fumassem maconha eram presas. Na autópsia do Bruce Lee, apenas 0,5 miligrama de maconha foi encontrado em seu estômago e 0,4 miligrama foi encontrado no intestino delgado. Isso é uma quantidade insignificante. Eu tenho certeza que a maconha não teve nenhum papel na morte dele. E não acredito que tenha tido alguma coisa a ver com as aparentes convulsões que ele teve 10 semanas antes. Porém, tem uma coisa na maneira em que o Bruce desmaiou, especificamente naquele dia, que me faz pensar se ele não tinha alguma condição não diagnosticada e possivelmente mortal. A morte súbita e inesperada em epilepsia, conhecida como SUDEP, foi oficialmente reconhecida em 2006. Ela mata mais de 8 mil norte-americanos todos os anos e costuma ser vista em homens com a idade entre 20 e 40 anos. Ela envolve uma convulsão que faz com que o coração e os pulmões parem e acontece por falta de sono e estresse. Quando Bruce desmaiou no estúdio semanas antes de sua morte, ele estava claramente estressado. E a convulsão que ele teve tinha todos os indícios de um ataque epilético. Chama uma ambulância! E parece que esta não é a primeira vez que Bruce tem uma convulsão. Havia histórias sobre ele ter epilepsia quando criança. Ele tinha uns espasmos que parecia que ele ia sair do próprio corpo de tanto tremer. Então será que ele tinha uma epilepsia não diagnosticada? E mais, será que ele morreu por causa de outra convulsão? 25 de maio de 1973, Los Angeles, 8 semanas antes da morte de Bruce Lee. Após sua convulsão, Bruce vai para os Estados Unidos, onde é examinado por especialistas de um centro médico universitário. Eles tentam descobrir o que causou o desmaio. Após um exame completo, eles descobrem que Bruce nasceu com um problema convulsivo não específico. É estimado que mais de 10% da população terá um tipo similar de convulsão na vida. E isso costuma ser associado a algum problema de saúde oculto ou, digamos, um nível baixo de glicose no sangue. Mas o importante é que o diagnóstico não foi de epilepsia. E aqueles próximos a ele também questionam se Bruce tinha epilepsia. Ninguém lembra de ele ter algum ataque epilético durante a gravação de um filme. Ninguém lembra disso na escola de Kung Fu e ninguém lembra disso quando ele fazia filmes quando adulto. A Linda Lee negou que o marido tinha epilepsia. Mas alguma coisa estava acontecendo. Tinha alguma coisa acontecendo na vida dele. Embora o Bruce tivesse convulsões ocasionais, vendo o relatório do inquérito, não há nenhuma menção de alguém presenciando uma convulsão na noite em que ele morreu. Então eu posso descartar a morte súbita e inesperada em epilepsia ou qualquer coisa a ver com convulsões como causa da morte. Mas eu ainda preciso descobrir como este homem atlético, especialista em artes marciais, morreu de repente. 7 horas, 20 de julho de 1973, Hong Kong. 4 horas antes da morte de Bruce Lee. Bruce e seu sócio Raymond Chow estão no apartamento da atriz Beth Ching Pei.
Eles estão passando o roteiro do seu próximo filme, Jogo da Morte, também estrelado por Betty. O Bruce e a Betty estavam tendo um caso, um relacionamento, como achar melhor. Eles não eram só grandes amigos. Enquanto Bruce passa o roteiro com Raymond e Betty, ele reclama de estar se sentindo cansado e indisposto. Ele toma 2 latas de refrigerante, mas seu estado não melhora. Ele diz que está com dor de cabeça, então Betty dá um analgésico para ele. Ela dá a Bruce um comprimido de um remédio vendido sob prescrição médica que ela toma para a ansiedade. O remédio continha aspirina para tratar a dor e uma substância chamada meprobamato para tratar tensão e ansiedade. Isso costumava ser prescrito nos anos 60 e nos anos 70. A Betty Timpey alega ter dado só um comprimido para ele. E o relatório toxicológico confirma isso. Apesar de ter tomado analgésico, a dor de cabeça de Bruce piora. Então ele vai para o quarto se deitar. Enquanto Bruce parece estar dormindo, Raymond Shaw sai para se encontrar com o ex-James Bond, George Lazenby, em um restaurante para convidá-lo para estrelar um filme deles. 8h15 da noite, 3 horas antes da morte de Bruce Lee. Betty tenta acordar Bruce, mas não consegue. Ela liga para Raymond Shaw no restaurante para avisar que Bruce ainda está dormindo e diz que vai tentar acordar ele novamente em meia hora. Bruce? Por volta das 9 da noite, Betty tenta acordar Bruce de novo. Bruce? Mas ainda não consegue. O que a Betty me contou é que ela ficou assustada porque o Bruce não reagia, que não sabia o que fazer e que ela esperou um bom tempo antes de ligar para alguém. Ela ficou tão preocupada com o possível escândalo do Bruce Lee ser encontrado na cama dela que, ao invés de ligar logo para a ambulância, ela ligou para o Raymond. Bruce! 9h30 da noite, 2 horas antes da morte de Bruce Lee. Raymond Shaw entra no apartamento, mas também não consegue acordar Bruce. Então, eles chamam o médico de Betty. Eles confiavam na descrição do médico da Betty. Ele foi até o apartamento e encontrou o Bruce sem reação. Nos registros médicos do Bruce Lee, posso ver que o médico que o examinou disse que ele estava em coma profundo e não despertava. O pulso era imperceptível e também não havia sinais de respiração. Pai, chama a ambulância, rápido! Pela segunda vez em 2 meses, Bruce é levado para o hospital. Agora, ele é levado para o Hospital Queen Elizabeth, que tem instalações melhores do que o Hospital Batista, onde ele foi tratado após o desmaio anterior. 10h15 da noite, 1 hora antes da morte de Bruce Lee. Ele é levado para a sala de emergência. Apesar da ausência de sinais vitais, os médicos tentam reanimá-lo diversas vezes. As pessoas não queriam ser responsáveis pela morte da pessoa mais famosa de Hong Kong no turno delas, no hospital delas. Então elas tentaram diversas vezes. Adrenalina é injetada diretamente em seu coração. Mas nada adianta. Eu recebi uma ligação e o cara me disse: ficou sabendo que o Bruce morreu? E não dava para acreditar. Um cara que eu sabia que era super saudável, super atlético, super condicionado, morreu. Então foi um grande choque. Parte da minha vida morreu junto com ele.
Porque eu tinha tanto respeito por ele. Pelas pistas que eu vi nos registros médicos do Bruce, eu acredito que seja bem provável que ele já estivesse morto quando chegou ao hospital. Na tentativa de esconder que Bruce morreu no apartamento da namorada, é informado que ele morreu no jardim da própria casa. Quando a verdade vem à tona, a imprensa fica eufórica. Foi um sensacionalismo. Isso estava na capa de todo o tabloide, todo o jornal, toda a publicação de Hong Kong. Não tinha como esconder. Apesar da revelação do caso de Bruce com Beth Chin-pei, Linda Lee continua leal e vai à cerimônia em Hong Kong junto com 25 mil fãs em luto. Bruce Lee é enterrado 4 dias depois em Seattle, a cidade natal da esposa. As estrelas de cinema Steve McQueen e James Coburn carregam seu caixão. A causa da morte oficial é que o Bruce morreu de uma reação de hipersensibilidade ao analgésico que ele tomou. A hipersensibilidade ocorre quando o mecanismo natural de defesa do corpo identifica por engano uma substância estranha, mas inofensiva, como algo perigoso. O sistema imunológico, confuso, fica sobrecarregado, liberando substâncias na corrente sanguínea. Ao invés de proteger o corpo, ele começa a atacar a si mesmo. E sem os cuidados necessários, isso pode ser fatal. Há diversas coisas que me fazem desconsiderar a conclusão oficial do inquérito. Para começar, eu esperaria um inchaço acentuado das vias aéreas superiores se essa tivesse sido mesmo a causa da morte. Mas o relatório da autópsia não mostra isso. Ele também não tem histórico de reações de hipersensibilidade no passado. Eu não acredito que a hipersensibilidade a um analgésico explique a sua morte. A morte repentina de Bruce Lee aos 32 anos choca o mundo todo. A conclusão oficial do legista é de que ele morreu devido a uma hipersensibilidade a um analgésico. Mas essa conclusão é controversa e logo surgem especulações. Agora, com acesso ao relatório da autópsia e aos dados do inquérito, o Dr. Michael Hunter planeja descobrir o que aconteceu no corpo de Bruce Lee nas suas últimas horas de vida. Eu já desconsiderei a conclusão oficial de que ele morreu por uma reação de hipersensibilidade ao analgésico. E também descartei qualquer possibilidade da morte dele estar relacionada à maconha ou a um ataque epilético. Mas o Bruce reclamava de uma dor de cabeça antes de morrer. Então agora eu quero saber se a morte dele pode ter sido causada por um aneurisma cerebral. Um aneurisma é uma saliência em forma de balão que causa enfraquecimento da parede arterial. Conforme a saliência aumenta, a artéria vai se enfraquecendo. A parede arterial pode ficar tão fina que a pressão sanguínea dentro dela pode fazer a saliência estourar ou vazar, liberando sangue no espaço entre o crânio e o cérebro. Antes de morrer, Bruce estava reclamando de dor de cabeça. E ele me contou na época, e devo admitir que não dei muita bola, que ele estava tendo dores de cabeça. Eu pensei, você parece muito saudável. Não consigo imaginar ninguém mais saudável que você. Então eu não dei muita bola. Aneurismas cerebrais podem ser resultado de um defeito genético na parede arterial. Mas, e principalmente no caso do Bruce Lee, podem ser resultado de um trauma na cabeça. Por causa do problema nas costas, Bruce usa um dublê para fazer seus mortais, mas ele mesmo faz todas as cenas de luta. O Bruce Lee levou diversas pancadas durante esse processo enquanto fazia essas cenas de luta. Bruce também se envolve em diversas lutas improvisadas com pessoas que o desafiam no set de Operação Dragão. Muita gente pensava que se derrubasse o Bruce Lee, iria virar uma estrela. Eles vão me contratar. Então havia desafios constantemente.
Muitos homens altos e muitos homens musculosos dizem que são desafiados para brigar ou que as pessoas são agressivas com eles como forma de provar que encaram eles. Imagina sendo Bruce Lee. Sem dúvida, o lutador mais famoso do mundo. As pessoas o viam e, é claro, não separavam a pessoa do personagem. Ou seja, ele era constantemente confrontado com esses desafios. E isso era um grande problema para o Bruce. Está claro que o Bruce Lee sofreu vários traumas na cabeça durante sua carreira. Mas, será que isso causou um aneurisma cerebral? Um sinal claro de aneurisma cerebral é uma hemorragia subaracnoide, um sangramento na superfície do cérebro que acontece na base dele. Mas ao analisar o relatório da autópsia, eu não encontro nenhum sinal disso. Então, eu vou descartar isso como causa da morte. Mas ao analisar melhor o relatório da autópsia, eu posso ver que foram feitos exames procurando mercúrio e chumbo, 2 metais geralmente associados ao envenenamento. Isso me faz pensar, será que a morte do Bruce Lee não estaria associada a algum crime? Nos meses antes de sua morte, Bruce Lee fica cada vez mais preocupado que alguém possa tentar matá-lo. As pessoas que o conheciam até o fim disseram que ele estava ficando bem paranoico. Algumas pessoas atribuíam isso ao consumo de drogas, mas ele com certeza estava mudando física e mentalmente na época em que morreu. Ele deixava uma espada ao lado da cama e começou a levar uma arma onde quer que fosse. Testemunhos dados durante o inquérito relatam que, além das reclamações sobre cansaço e dor de cabeça, o Bruce não parecia bem nas horas anteriores à sua morte. Ir de saudável ao óbito num espaço tão curto de tempo sugere que ele possa ter ingerido algum tipo de veneno. Então a questão é, será que ele foi envenenado? E se foi, por quem? Diversas pessoas tinham motivos para matar o Bruce Lee. Ele não era tão adorado. Ele era um cara bem difícil de se lidar às vezes. E não pensava 2 vezes antes de brigar com as pessoas. O Bruce tinha um pavio bem curto. Se você fizesse qualquer coisa que o desafiasse ou o fizesse se sentir ameaçado, ele imediatamente explodia. Bruce Lee faz alguns inimigos poderosos em sua jornada rumo a Hollywood. Um dos principais suspeitos da morte de Bruce Lee é o diretor de O Dragão Chinês, Lo Wei. Ele e o Lo Wei tiveram uma briga e o Bruce Lee puxou uma faca, a segurou contra o pescoço do Lo e ameaçou matar ele. Não são apenas diretores ressentidos que são ligados à morte de Bruce Lee. Gangues que operam no submundo de Hong Kong também são implicadas no caso. As gangues de Hong Kong influenciavam a indústria cinematográfica. O Bruce Lee era considerado um estrangeiro. Ele fazia as coisas do jeito dele. E a máfia não gostava nada disso. Ele arranjou briga com um dos filhos da Tríade. A Tríade era tipo a máfia de Hong Kong. E ele deu uma bela surra no garoto. Aí disseram que eles mandaram matar ele. E isso foi uma coisa que o Bruce me contou. Temos que questionar quem teria envenenado ele. Das pessoas que tinham motivos para matar o Bruce Lee, eu não me sinto à vontade para citar nomes por motivos legais. Os exames toxicológicos nos anos 70 eram bem básicos. Porém, amostras de sangue e de tecido do Bruce Lee foram enviadas para 3 laboratórios diferentes. Nenhum deles achou algo que sugerisse envenenamento. Então, eu vou descartar isso como causa da morte. Após analisar todas as informações médicas, eu acredito que finalmente encontrei a causa que fez esse indivíduo extremamente atlético morrer tão de repente. E esse motivo remete à hérnia de disco que o acometeu 3 anos antes de morrer. Quando Bruce teve a hérnia de disco, disseram que ele nunca mais lutaria de novo. Ele foi examinado por médicos em Los Angeles que prescreveram analgésicos e também administraram o esteroide cortisona. Nos anos 70,
Havia pouco conhecimento sobre os efeitos colaterais dos esteroides e o seu uso não era regulamentado. O uso excessivo de cortisona pode ter consequências catastróficas, levando a infartos, derrames e até a morte. O Dr. Hunter acredita ter achado uma pista que sustenta sua teoria. Havia alguns sinais claros de que ele estava usando cortisona demais. O primeiro é a transpiração excessiva. As pessoas que costumam tomar essa medicação às vezes fazem uma cirurgia para remover algumas glândulas. É um procedimento raro, mas condiz com o abuso desse medicamento. E posso ver nos registros médicos do Bruce Lee que em novembro de 1972 ele passou por uma cirurgia para remover as glândulas sudoríparas de suas axilas. Ele também sofreu uma grande perda de peso nos meses antes de morrer. Outra indicação do excesso de cortisona. Quando Bruce é examinado pelos médicos em Los Angeles após seu primeiro desmaio, ele conta que estava sofrendo de estresse e dificuldade para dormir. Ele também revela ter perdido o apetite. Os médicos que examinam Bruce descobrem que ele está pesando apenas 57 quilos e ficam preocupados com o seu peso. A porcentagem de gordura corporal dele nessa época era de 1%. Ele era basicamente pele, músculo e osso. Para lidar com a perda de peso e a falta de apetite, Bruce passa a tomar shakes ricos em proteína feitos por sua esposa Linda. Ele bebia sangue de vaca. Vários copos, às vezes misturado com leite, outras vezes ele bebia o sangue puro, porque sentia que o sangue de vaca tinha diversas vitaminas e minerais que o ajudariam. A falta de apetite do Bruce e a perda de peso condizem com o uso excessivo do esteroide cortisona. Ele também apresentava outros efeitos colaterais nos meses anteriores à sua morte, incluindo dores de cabeça e alteração do tom de pele. A cortisona faz os vasos sanguíneos dilatarem, resultando numa vermelhidão no rosto. Uma coisa que dava para perceber no Operação Dragão é que a cor dele mudou. Ele estava avermelhado. O Charles Lowe, cinegrafista do filme, me contou que estava muito preocupado com a mudança de cor do Bruce. Ação! Outro efeito colateral do excesso de cortisona é a perda de memória. Outro sintoma que o Bruce estava apresentando. Ele contava a mesma história para a mesma pessoa várias e várias vezes. E ele não lembrava que já tinha contado. E ele foi ficando cada vez mais irritado. Vivia se envolvendo em brigas com os membros da equipe. A Maria I, que atuou com ele, disse que ele comprou uma Mercedes nova e que ele tirava uma foto do carro da carteira a cada 20 minutos para mostrar para ela, porque ele esquecia que já tinha mostrado. Por causa do problema nas costas, o Bruce Lee começou a tomar cortisona 3 anos antes de sua morte. E há indícios de que ele nunca parou. Esse uso contínuo por 3 anos pode causar um efeito devastador no corpo. O cortisol é um dos principais hormônios liberados pelas glândulas adrenais e ajuda a regular a pressão sanguínea e a equilibrar o sal e a água no corpo. O uso excessivo de cortisona inibe as glândulas adrenais, causando uma insuficiência adrenal. Em casos extremos, os rins não conseguem regular o equilíbrio de sal e água, fazendo com que o volume e a pressão do sangue caiam, levando à parada cardíaca e à morte. Isso é conhecido como crise adrenal. Assim que a crise começou, o sistema cardiovascular entrou em colapso. A temperatura começou a subir e aí ele bebeu refrigerante para se refrescar. Isso levou a um desequilíbrio de fluidos nos tecidos do corpo, que ficaram supersaturados. Quando a dor de cabeça começou, o Bruce tomou analgésico e depois foi se deitar. Mas seu sistema vascular continuou em colapso e seu corpo continuou a hiperidratar. Logo depois, ocorreu a crise, paralisando a sua circulação. E ele teve um edema cerebral e o coma fatal.
Depois de examinar todos os registros médicos e informações disponíveis, eu acredito que uma crise adrenal seja a melhor explicação para a morte do Bruce Lee. A razão para ele ter sobrevivido a uma emergência idêntica 10 semanas antes foi simplesmente porque os médicos do outro hospital deram a ele uma droga que neutralizou a hiperidratação causada por uma crise adrenal semelhante. Porém, embora o Bruce Lee tenha morrido de crise adrenal pelo excesso de esteroides, parece que o que realmente o matou foi o seu empenho exagerado e sua ambição implacável. O seu começo de vida extremamente difícil o levou por um caminho desgastante para provar para si mesmo e para o mundo que ele não era apenas um homem, e sim a personificação da masculinidade. O Bruce Lee deveria ser lembrado como alguém que se transformou totalmente. E fazendo isso, ele transformou o mundo todo. O legado dele é para os jovens que têm um sonho. Se você for pequeno ou sentir que tem alguma desvantagem, use isso como um trampolim para te fazer crescer e alcançar tudo o que você quiser. Muitas pessoas vão se esquecer do Bruce Lee, mas sempre que forem ao cinema e virem alguém gritando, pulando pelo ar e achando tudo isso incrível, bom, foi tudo graças ao Bruce. Versão brasileira Vox Mundi. Potato.